O que é destaque nesta edição? Ministério Público Federal pede bloqueio de 46 milhões envolvidos na Maus Caminhos. Aumenta um caso de sarampo em Manaus. Polícia Federal apura se invasão no Ministério do Trabalho tem relação com investigações sobre fraude. Brasil registra alta de mortalidade infantil após décadas de queda. Bomba de lava atinge barco no Havaí, deixa 23 feridos. Chuva no Japão deixam 224 mortos e 17 desaparecidos. Alvo de piada internacional por quedas em campo. Valor de Neymar cai 96 milhões após a Copa. Mais uma noite violenta. 3 homens são executados nos bairros da Paz, Santo Antônio e Armando Mendes. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48 em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM, Altaces. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM, Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ser de muito calor. O Clima Tempo diz que a temperatura máxima será de 35 graus e que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 80%. O dia amanhece com temperatura amena, 24 graus aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. Terça-feira, 17 de julho. Chegamos aos 198 dias do ano e faltam 167 para terminar 2018. Dia do bem-aventurado Inácio de Azevedo. Comemoramos o dia da proteção das florestas. O Rio Negro baixou mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 21 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A informação é do Infraero. Datas e fatos. Registros da história. 1945, Segunda Guerra Mundial. Os dirigentes dos aliados vitoriosos, Stalin da União Soviética, Truman dos Estados Unidos e Churchill do Reino Unido, reúnem-se no primeiro dia da Conferência de Potsdam. 1975, missão espacial Apollo Soyuz, um módulo espacial norte-americano e um modelo Soyuz soviético acoplam em órbita da Terra. 1994, a seleção brasileira de futebol conquista pela 4ª vez a Copa do Mundo e se torna a primeira seleção tetra da história, depois de já haver sido a primeira a ser tri. 2007, queda do Airbus A320 da companhia aérea TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que fazia o voo 3054, com 187 pessoas a bordo. Este foi considerado o pior acidente aéreo da história brasileira, da América Latina e o 11º do mundo. Em 2014, queda de um Boeing 777 da Malaysia Airlines no voo MH17, com 295 pessoas a bordo na fronteira da Ucrânia com a Rússia. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O consórcio Amazônia, concessionária do serviço de estacionamento rotativo Zona Azul, informou ontem que credenciou 8 bancas de revistas na Eduardo Ribeiro, aqui no centro de Manaus, que estarão autorizadas a vender créditos para uso das vagas do sistema já nesta semana. 115 lojas do centro da cidade também estão sendo credenciadas para fazer a comercialização dos créditos em breve. A ordem é faturar. 5h52 em Manaus. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem tivemos alteração no transporte coletivo da cidade, com aquela paralisação. E hoje, como é que está, Peregrini?
Até o presente momento, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tudo tranquilo no transporte coletivo. Não há nenhum tipo de manifestação, Paulo, não há nenhum tipo de paralisação de advertência, está tudo tranquilo. Os ônibus estão saindo da garagem como deveria ser, né, Paulo? Em sua totalidade, até o presente momento. Peregrino, e o trânsito na cidade, como é que está nesse instante? Movimentação intensa, né, Paulo? Nas principais vias da zona norte e leste da cidade, é hora dos trabalhadores do distrito, uns entrando, outros saindo, e a movimentação do transporte especial dá-se de maneira intensa nesse momento, principalmente na Avenida Grande Circular, essa via que né, por onde passam os ônibus que vão ao distrito, tanto da zona leste quanto da zona norte. A movimentação é bem intensa, com veículos de grande porte, tipo van, micro-ônibus e ônibus grande também, ônibus convencional, nesse momento passando pela Avenida Grande Circular, ainda somando-se com o pessoal do transporte alternativo e também do Terminal 5, mototáxi. Nós temos uma movimentação que é a maior da cidade nesse momento na Avenida Grande Circular. Peregrino, tivemos 3 mortes durante a noite na cidade, mais uma noite violenta em Manaus. Mais uma, Paulo, né? A gente pode destacar também uma morte no Armando Mendes, às 22h30, só levou vários tiros, ainda deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, mas acabou morrendo. Tivemos mais 2 mortes aonde, Peregrino? Uma no bairro de Santo Antônio, Paulo, quando o homem que estava usando tornozeleira eletrônica foi executado a tiros. Tivemos também morte no bairro da Paz, quando o homem foi arrancado de dentro de casa, foi levado dentro de casa e morto ali mesmo na frente, onde ele vendia churrasco, Paulo. Ontem, Peregrino, no assalto a ônibus, no começo da manhã, um bandido se deu mal, hein? Não morreu por pouco, Peregrino. Apanhou muito da população, Paulo. Acabou levando pauladas, acabou levando pedradas, murros, chutes, socos, pontapés. Se não é a chegada rápida da polícia, algo de pior poderia ter acontecido com esse homem. Daqui a pouco vamos falar sobre uns bandidos que roubaram um carro no bairro de Cachoeirinha e numa perseguição eles terminaram indo de encontro a um poste. Todos foram presos, Peregrino. Pois é, Paulo. Agora, se você vê o estado do carro, amigo ouvinte, o Gol que eles roubaram de um casal que estava numa lanchonete ficou completamente destruído. Eles derrubaram o porte, esse porte caiu em cima do carro, o carro ficou com a capota achatada, a frente destruída, e os 3 bandidos nada sofreram. Saíram do carro correndo, a polícia fez a perseguição, fez o cerco e prendeu os 3 bandidos. Isso foi na rotatória entre as avenidas Altasmirim e Oitis. E esses caras tinham o corpo fechado, Peregrino, seria isso? Pois é, né, Paulo Guerra? Se tivesse se fosse na bala, aí acho que não tinha negócio de corpo fechado, não. Agora, Paulo, na rotatória do Armando Mendes, onde aconteceu o acidente, logo chegou o guincho, a polícia militar fez o cerco, foi uma movimentação bem intensa nesse acidente que ocorreu na rotatória do Armando Mendes, a conhecida rotatória da Samsung. A movimentação foi das mais intensas e a polícia conseguiu prender os 3 bandidos. Tá bom, Peregrino, e daqui a pouco você vai voltar contando tudo o que aconteceu na cidade, mas sem antes perguntar como é que foi a movimentação nos prontos-socorros nesta madrugada. Nada que fugisse ao cotidiano, Paulo. Nós tivemos aí uma movimentação mais intensa no pronto-socorro Platão Araújo, lá agitou mais porque deu uma pessoa ferida por tiro e essa pessoa acabou morrendo, e daí a movimentação começou a ser das maiores, com polícia, com parente e com pessoas que iam atrás desse homem que acabou morrendo lá dentro do pronto-socorro Platão Araújo. Ele já chegou praticamente morto e ainda tentaram reanimá-lo, mas não foi possível. Peregrino, bom trabalho para você. Daqui a pouco voltaremos, Paulo Guerra, para você também, para todos os ouvintes da Difusora. Um bom trabalho, um bom dia. Daqui a pouquinho estaremos de volta. 5h56 em Manaus. A Polícia Federal está realizando agora uma operação contra roubos de carga em Alagoas e mais 5 estados. A operação denominada Transbordo cumpre 173 mandados judiciais expedidos pela 17ª Vara Criminal lá de Maceió. No total estão sendo cumpridos 106 mandados de busca e apreensão, 64 mandados de prisão e 3 mandados de interdição de empresas envolvidas em receptação de mercadorias. A operação ocorre em Maceió, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará e em Pernambuco.
Segundo a Polícia Federal, essa operação que está sendo realizada nesse instante visa desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de furto e receptação de cargas e caminhões em diversos estados do Nordeste e Sudeste, valendo-se de falsas comunicações de crimes de roubo, além de adulteração de veículos, golpes em seguradoras e outros delitos. Coisa pouca. 5:57. Moradores do Parque Mauá e áreas adjacentes da Zona Leste, bem como motoristas dos ônibus especiais de carretas e de carros de passeio que se utilizam diariamente da Avenida Solimões no Distrito Industrial, estão pedindo providência junto à Prefeitura, a SUFRAMA ou órgãos competentes pela manutenção das ruas do distrito para que promovam a recuperação dessa importante via. Segundo eles, um buraco de grandes proporções está se formando nas proximidades da antiga Masa e já ameaça interditar a pista caso não seja tomada nenhuma providência. A Avenida Solimões é uma das mais importantes vias do distrito industrial e corre seriamente o risco de ficar intransitável dadas as proporções desse buraco, que é na realidade apenas mais um nas ruas do distrito industrial totalmente tomado por buracos. É verdade que o distrito industrial há muito tempo merece a atenção do poder público. Não se sabe se é a SUFRAMA, se é a prefeitura, se é o governo do estado. O certo é que as ruas do distrito industrial sempre apresentam péssimas condições de trafegabilidade. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Bois Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Bois Ariaú. Oscar Bocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Bois Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Que bom em Iranduba. Comunitária em Anguera na Foz do Canumão, Distrito de Bob. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Manaus em tempo bom com temperatura agora de 25 graus. A máxima prevista é de 35 graus Celsius. Um dia de muito calor hoje na cidade. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas vai realizar nos dias 27 e 28 próximos o primeiro leilão de veículos de 2018. O evento vai acontecer a partir das 9 horas no pavilhão de exposição do Estúdio 5. A maioria dos veículos que vão ao leilão é motocicletas. São 898 motos e 13 automóveis de passeio. Um sistema portátil de pesagem dinâmica para controle de veículos de carga e de passageiros que trafegam com excesso de peso foi instalado na manhã de ontem no quilômetro 8 da rodovia BR-174 que liga Manaus a Boa Vista. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, o excesso de peso em veículo de carga é o principal responsável pelos danos na pavimentação em rodovias. Além disso, compromete a segurança, prejudica a frenagem e a estabilidade em curvas. A operação em fase experimental é realizada pelo DENIT em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o superintendente regional do DENIT, Fábio Galvão, a operação deve ser realizada de uma forma educativa nos primeiros 60 dias. A Associação Folclórica Boi Garantido, em parceria com a Associação Cultural Lindolfo Monte Verde, promove nesta terça-feira a tradicional Matança do Boi Garantido. O evento marca o fim da temporada folclórica. A saída será no Curral Antigo, localizado na Baixa do São José Reduto, mais tradicional vermelho e branco. O percurso inclui algumas ruas dessa área da cidade e termina de volta no próprio curral tradicional, onde o boi é morto com a encenação do Alto do Boi. 6:04. A DAF inicia a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. J.Rai tem os detalhes. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF, iniciou nesta semana a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A campanha é realizada em conjunto com o IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas. Aqui em Iranduba, segundo dados da ADAF, o rebanho de bovinos e bubalinos é de 5.674 cabeças. Mas, de acordo com o técnico de fiscalização agropecuária do órgão, Railen Souza, devido ao Amazonas já estar livre da febre aftosa, apenas parte dos animais deve receber a dose contra a doença. O Amazonas recebeu na França o título de livre de febre aftosa internacional. Essa mudança ocasionou agora, na segunda etapa, eles vão só vacinar os animais de até 2 anos. Animais maiores de 2 anos não se faz mais vacina. Na primeira etapa ainda foram vacinados todos. Agora, a partir da segunda etapa,
só animais de até 2 anos. O técnico de fiscalização agropecuária da ADAF, Railen Souza, também orienta os criadores com referência à vacinação contra a brucelose, destinada às bezerras de 3 a 8 meses de vida. O produtor que não vacinar contra a brucelose e tiver vacinado contra a fitose, ele vai ter problemas na hora de tirar o GTA. Para ele tirar o GTA, os animais têm que estar vacinados contra a fitose e brucelose. O GTA é o Guia de Transporte Animal e para adquiri-lo é necessário declarar a vacinação do rebanho junto à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Uma festa para as famílias manacapuruenses. Assim foram as comemorações pela passagem dos 86 anos de emancipação política de Manacapuru. Foram 6 dias de muita diversão, com esportes, danças folclóricas e shows musicais para comemorar o aniversário da Princesinha dos Solimões. O secretário de Turismo do município, Lurden Clay, faz uma análise das festividades. Zeg, meu amigo, a festa foi feita com responsabilidade e compromisso. Nós não poderíamos colocar em risco o erário público. Então nós fizemos com o que temos, com a ajuda que tivemos e com muito esforço para as pessoas que gostam de organização. Nada de violência, nenhuma bagunça. Nós fizemos uma festa para a família que se desenvolveu com todos os preceitos legais, respeitando as leis, respeitando as famílias. Infelizmente tem aqueles que não gostam, que talvez tenham se acostumado à bagunça, mas não é o nosso caso. O prefeito Beto zela pela organização e zela pela paz. É uma nova cultura. E eu sei que para que a gente atinja o nosso objetivo, é preciso revolucionar. Nós estamos muito felizes por conta disso. A festa contou com a presença de várias autoridades do município e do estado, dentre elas o deputado Josué Neto, que não mediu esforços para estar presente e cantar os parabéns junto com o público presente. Quem também abrilhantou a sala VIP foi o nosso repórter Alberto Pellegrini, que junto com sua amada esposa treinou até os passinhos das cirandas. O encerramento foi ontem, 16 de julho, data oficial do aniversário da cidade. Depois de uma bela caminhada pela paz, a noite foi o momento cristão, com a presença de Padre Juarez e a cantora gospel Exla, que deram um show no grande palco do Parque do Engá. Bem, Paulo, dentre tantos ouvintes do Jornal da Manhã, podemos destacar o nome do professor Raimundo Conde, secretário de Educação do município, que todos os dias não deixa de ouvir este grande noticioso. E que, por sinal, também está aniversariando. Nossas parabenizações ao professor Raimundo Conde. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Os beneficiários do programa Bolsa Família e Tarifa Social de Energia Elétrica pertencentes ao Grupo 3 terão nova data para averiguação cadastral estabelecida pelo governo federal. Agora, os usuários têm o prazo limite até 17 de agosto para procurar a Central do Cadastro Único, o CAD Único, na Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos SEMASD, localizada na Avenida Irão com a Avenida Ferreira Pena, para efetuar a atualização no sistema. Outra opção é a subcentral do Cadastro Único no Shopping Felipe Dal, no bairro Jorge Teixeira. As famílias beneficiadas que não atualizarem seus dados no CAD Único terão os benefícios cancelados. O prazo venceria na última sexta-feira, dia 13, mas foi adiado para nova data devido à instabilidade apresentada pela recém-implantada versão do sistema do CAD Único. A Caixa Econômica Federal já foi notificada para a correção de todos os problemas apresentados pelo novo sistema. Uma área de pelo menos 30 quilômetros estaria tomada por explosivos prontos para serem detonados no município de Tefé. A informação sobre a existência desse campo minado foi dada por funcionários de uma empresa de pesquisa de solo que atuava na cidade. Ontem esses trabalhadores se reuniram em frente ao Ministério Público do Trabalho aqui em Manaus. É que a empresa norte-americana que contratou essas pessoas decretou falência no mês passado e, segundo os funcionários, além de não pagar salários e rescisões, teria deixado as toneladas de explosivos no solo de Tefé. De acordo com os funcionários, a empresa Geokinetics
desenvolve pesquisa de geofísica no solo. A companhia prestava serviço para uma empresa russa que detém o direito de exploração de petróleo em Tefé, no interior do estado. Para fazer a pesquisa de solo, esta empresa utiliza explosivos. E como não houve nenhum aviso prévio antes do fechamento da empresa, os funcionários continuaram trabalhando em 3 linhas, cada uma com cerca de 10 quilômetros. Em nota, o Exército informou que será aberto um processo administrativo para apurar a situação desses explosivos lá em Tefé. 6h10. O Tribunal de Contas do Estado cedia nos dias 16 e 17 o 8º encontro técnico de gestão de pessoas nos tribunais de contas do Brasil. Com o tema Conectando Pessoas para uma Gestão de Resultados, o encontro tem por objetivo compartilhar experiências e práticas da área de gestão de pessoas com os representantes dos tribunais de contas estaduais, municipais e do Tribunal de Contas da União, o TCU, que estarão presentes ao evento. Palestras, rodas de conversa, integrações, momento para troca de ideias, apresentações culturais e a primeira exposição de boas práticas, que será realizada no hall na Corte de Contas, estão entre as ações do evento. O procurador de contas João Barroso de Souza assumiu nesta segunda-feira o comando do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Amazonas, onde ingressou em 2006, após passar em primeiro lugar no concurso para procurador do Ministério Público de Contas. A solenidade concorrida realizada no final da manhã contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador amazonino Mendes, o prefeito Arthur Neto e o presidente do Tribunal de Justiça, Iedo Simões. A Agência Nacional de Saúde ignorou a convocação feita pelo grupo de trabalho coordenado pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado do Amazonas para dar explicações sobre a decretação de alienação da carteira de clientes da Unimed Manaus. A ausência de um representante da ANS na reunião realizada na manhã de ontem na sede do MPR irritou o deputado estadual Sinésio Campos do PT, autor da proposta de criação do GT. A reunião foi resultado da audiência pública realizada na última terça-feira na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Sinésio. Na avaliação do parlamentar, é no mínimo estranho que a Agência Nacional de Saúde se negue a dialogar. Querem liquidar a Unimed. Por quê? Indagou, afirmando em seguida que hoje a questão é mais política que administrativa, uma vez que a direção da Cooperativa de Médicos do Amazonas já operacionalizou suas dependências administrativo-financeiras quando foi surpreendida pela decisão da ANS de alienar sua carteira de clientes, levando em conta os problemas identificados antes da nova gestão da Unimed Manaus tomar posse em janeiro deste ano. 6h12. TRE lança comitê de combate aos fake news, visando o pleito deste ano. Larissa Balheiro tem os detalhes. O combate às fake news, notícias falsas, será a principal finalidade de repressão da Comissão de Propaganda do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O Comitê de Repressão e Combate às Fake News foi oficialmente lançado pelo TRE do Amazonas e apresentado aos partidos políticos e imprensa em geral. O presidente do TRE Amazonas, desembargador João Simões, afirma que a criação do comitê reforça a experiência dos pleitos anteriores. Como aconteceu até em outros países e a experiência de eleições passadas aqui também no Brasil. Portanto, hoje nós estamos com o nosso comitê em pleno funcionamento, aparelhado e com as ferramentas necessárias para coibir as chamadas notícias falsas. O comitê terá a supervisão da juíza Ana Paula Serizawa, que vai tratar exclusivamente do registro de denúncias relacionadas à propagação de notícias falsas na internet. Além dela, reforçam num combate à propaganda irregular as juízes Ana Gali Bertazzo, Andréa Jane e Rebeca de Mendonça. Dos 33 partidos convocados para a assinatura do termo de compromisso do comitê, apenas 20 compareceram. Mas apesar da ausência, o presidente do TRE Amazonas afirma que todos serão monitorados. Mesmo aqueles partidos que não puderam vir, eles estarão sendo monitorados, todos eles, pelo nosso comitê. E com certeza a boa vontade haverá de prevalecer, com a ajuda dos candidatos, a ajuda dos partidos políticos em fazer propostas. O procurador regional eleitoral, Dr. Rafael da Silva Rocha, ressalta como o cidadão pode identificar as notícias falsas em época de eleição. Além de denunciar, também é fundamental que o cidadão ajude evitando compartilhar notícia falsa, como identificar fake news. O primeiro sinal de alerta deve ser se a notícia é esquisita, se é absurda. Isso já deve gerar uma suspeita. O segundo sinal é verificar o
tom daquela notícia, a abordagem, se é alarmista, se requer o compartilhamento, tudo isso também deve levar o cidadão a ficar atento para aquela notícia. E o terceiro sinal é que muitas vezes provém de um veículo que é desconhecido ou então não tem identificação clara da fonte. O trabalho do comitê será reforçado com investigação federal, é o que afirma o delegado da Polícia Federal do Amazonas, Fábio Pessoa. É muito importante que a gente possa combater as notícias falsas, porque elas têm o poder muito grande de influenciar na lisura do pleito. A gente abriu um canal de comunicação grande e célere com as empresas provedoras de internet, com as empresas WhatsApp, Facebook, etc., que são os meios mais utilizados para se divulgar notícias falsas hoje em dia. Então a gente vai receber informações sobre a prática delituosa, sobre dados cadastrais dos envolvidos em até 24 horas. Então é algo muito célere. A população pode denunciar as fake news direto para a Polícia Federal no e-mail eleitoral.am@dpf.gov.br. É válido reforçar que a propaganda na rua inicia no próximo dia 16 de agosto. Já as convenções partidárias iniciam nesta sexta-feira agora, dia 20 de julho. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h16, interagindo com os nossos ouvintes. R. Cabral está ouvindo o Jornal da Manhã em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O número de casos confirmados de sarampo em Manaus aumentou de 317 para 444, segundo consta no 19º informativo epidemiológico de monitoramento dos casos de sarampo, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. No período de uma semana, 127 novos registros da doença foram confirmados. Ainda segundo o informativo, Manaus tem um total de 2.660 notificações de sarampo. Além dos 444 casos confirmados, as notificações incluem 119 descartados após investigação e 2.027 aguardando resultados laboratoriais. Entre os casos confirmados, a faixa etária mais atingida ainda é de crianças de 1 a 5 anos, 21,2%. Em relação ao total de 2.660 notificações, a faixa etária de 20 a 29 anos é que apresenta maior número de casos, com 24,7%. O local de residência, o informativo de ontem mostra que a Zona Norte tem 985 notificações, representando 37%. A Zona Leste registra 859 casos notificados, a Zona Sul apresenta 405, a Zona Oeste 386 e a Zona Rural registra 25 casos. Segundo a Prefeitura de Manaus, durante 6 semanas, aproximadamente 900 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, divididos em equipes, estarão nas ruas para operacionalizar um plano de ação que tem como meta interromper a circulação do vírus causador da doença na capital. A principal arma será a varredura vacinal. O trabalho será realizado das 15 às 20 horas, inclusive nos finais de semana. Simultaneamente ocorrerão ações de identificação da vacina nas áreas urbana e rural. A vacinação nas escolas começou ontem. 6h18. O Ministério Público Federal ingressou com 10 novas ações de improbidade administrativa na Justiça Federal contra o médico e empresário Mohamed Mustafa, outras 9 pessoas e também 6 empresas ligadas a ele por desvios milionários de recursos da saúde do Estado em esquema revelado pela Operação Maus Caminhos. O Ministério Público Federal pede nas ações a indisponibilidade de bens dos réus no valor total de R$46.676.274,15 para garantir eventual reparação dos prejuízos causados ao patrimônio público, caso venham a ser condenados. Por meio de decisões liminares, a Justiça já determinou o bloqueio de mais de 5,7 milhões em 7 processos. Além de Mohamed, são novos das novas ações de improbidade Priscila Marcolino Coutinho, Jennifer Nayara e Ochabel Rufino Corrêa da Silva, Paulo Roberto Bernardi Galácio, David Azevedo Flores, Gilberto de Souza Aguiar, Ear Lange, Pauline Azevedo Sá Campos, Márcia Alessandra Silva do Nascimento, Pedro Osvaldo da Silva Ribeiro e Priscila Marcolino Coutinho, além das 6 empresas utilizadas pelo grupo para praticar os desvios, e do Instituto Novos Caminhos, o INC, principal destinatário de recursos públicos da área de saúde do Estado, no período investigado. Nos pedidos finais, baseados na Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público Federal pede a condenação do grupo à devolução integral dos recursos desviados, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, multa civil de até 2 vezes o valor do recurso desviado
perda dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais por prazo de 5 anos. Polícia. Alberto Pellegrini traz as últimas informações da noite madrugada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo destacando as ocorrências no pronto-socorro 28 de agosto, na noite e madrugada. Movimentação considerada das mais tranquilas, com apenas 4 atendimentos. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Movimentação também considerada tranquila, ao contrário do final de semana que houve congestionamento de ambulância no estacionamento e na entrada da urgência e da emergência. De ontem para hoje, um plantão bem mais tranquilo, com apenas uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, outra por acidente de trânsito. Pronto socorro Platão Araújo. Aí agitou mais um pouco. No Platão não tem moleza. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Um homem que chegou com o corpo crivado de balas deu entrada no pronto socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. Após os procedimentos, os médicos que fizeram de tudo para salvar a vida desse homem não conseguiram, e o homem acabou morrendo. Ele já chegou praticamente morto no pronto-socorro Platão Araújo. Foi muita bala no corpo da vítima. Daqui a pouco eu conto essa história. Acidente de trânsito, um atropelamento ocorrido na Avenida Itaúba. Isso é bairro Jorge Teixeira. Um homem atropelado por uma moto deu entrada por volta de 23h30 no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda no Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. 2 homens que estavam bebendo, estavam dividindo o mesmo copo, usufruindo da mesma garrafa, se desentenderam por causa de um troco de R$5. O troco era de um, o outro dizia que era do outro, daí o pau comeu. Uma cadeirada culminou com o fim da briga, e esse que levou a cadeirada deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com um nó na testa e uma rachada na cabeça. Ele deu entrada e continua internado no Platão Araújo, mas as informações dão conta de que ele não corre risco de partir desta para pior. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 15 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidas no bairro Mauazinho, na Zona Sul, pela Polícia Civil, pelo DENARC. Foi um grande trabalho aí do DENARC na Operação Banzeiro, que tirou aí de circulação 15 quilos de droga. Grande ação aí da Polícia Civil na área do bairro do Mauazinho. Outra ocorrência policial, uma dupla que cometia assalto no bairro Colônia Terra Nova. Com os suspeitos foram encontrados um revólver 32, 3 celulares, além de uma motocicleta roubada. Robson Chaves Lucena, 24 anos, foi preso, e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Grande ação aí da polícia na área da 18ª SICOM, que tiraram esses bandidos de circulação. Prenderam o Elias, até que enfim. Elias de Almeida Gomes, 26 anos, e Jean da Silva Quadro, 22, foram presos no momento em que negociavam uma arma pelo WhatsApp no bairro Valparaíso. De acordo com os policiais da CEAOP, foi mais uma ação da CEAOP, que tem o comando do coronel Clíger Paiva. Grande ação da CEAOP, que tiraram esses bandidos de circulação que estavam vendendo armas. O detalhe que tanto o Elias quanto o Jean já tinham passagem pela polícia. Outra ocorrência ontem à noite. Era noite de ontem no bairro de Cachoeirinha. Um casal estava saindo de uma lanchonete no bairro da Cachoeirinha, quando 3 bandidos apareceram e tomaram o carro do casal, tomaram o carro de assalto. Daí os bandidos saíram em disparada rumo à zona leste da cidade. Ao chegarem na rotatória do bairro Armando Mendes, a famosa rotatória da Samsung, eles
perderam o controle do veículo. Nesse momento, a polícia já havia fazendo a perseguição. Logo que o carro foi tomado de assalto, a polícia fez o cerco e já fazia a perseguição. Em disparada, os bandidos perderam o controle do veículo e colidiram de frente com o Porsche. Eles derrubaram o Porsche caiu em cima do carro modelo Gol, que teve PT, perda total, perdeu tudo, o carro ficou completamente destruído e os 3 bandidos nada sofreram. Após o Porsche cair em cima do carro, eles ainda conseguiram passar pela janela e saíram correndo em disparada. A polícia conseguiu alcançar e prender os 3 bandidos. A ocorrência foi registrada no primeiro DIP. Grande ação da polícia, tirando aí mais 3 bandidos de circulação. Mas, rapaz, quem olha para o carro completamente destruído, teve perda total, a frente completamente acabada do impacto com o poste, o teto achatado do poste ter caído em cima, e os bandidos não sofreram absolutamente nada nesse acidente. Foi realmente um milagre esses 3 bandidos terem escapado desse acidente de trânsito ocorrido ontem na rotatória do Armando Mendes. Ainda bem que foram presos. Tiros, bala, um homem foi assassinado no bairro da Paz. As informações dão conta que a rua aconteceu na rua Armando Mendes. Ele estava dentro de casa no momento em que foi assassinado. No bairro de Santo Antônio, um homem que estava vendendo churrasco. Ele usava a tornozeleira eletrônica, estava querendo mudar de vida e até que chegaram homens em um carro misterioso e atiraram várias vezes contra o corpo do vendedor de churrasco, que acabou morrendo na hora. As informações dão conta que ele já havia deixado o mundo do crime, estava vendendo churrasco, mas o crime tem as características de um acerto de contas. No bairro Armando Mendes, um homem foi crivado de balas por volta de 22h30. Bastante ferido, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. A vítima morreu de bala. A vítima morreu no pronto-socorro Platão Araújo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, passamos agora há pouco na frente da garagem da Global, conforme você pede, Paulo Guerra, todos os dias para nós passarmos nas garagens. Agora há pouco conversava com alguns rodoviários, clima tenso ainda na Global, Paulo. O ticket de alimentação dos rodoviários da empresa Global está atrasado. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes vamos aos números das loterias aqui na concurso 4.725. Sorteio estas dezenas: 03, 16, 37, 48 e 60. A quina acumulou, mas a quadra teve 45 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$7.852,85. A Loto Fácil no concurso 1689 saiu para 2 apostadores que vão receber cada um R$2.430.796,19. Eles são de Selvíria, no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com 14 cestas foram 559 apostas ganhadoras com premiação de R$1.558,46. Dezenas sorteadas 01, 02, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. Agora as notícias do esporte
Um tribunal de Moscou condenou nesta segunda-feira a 15 dias de prisão os 4 integrantes da banda Pussy Riot, que interromperam brevemente a final da Copa do Mundo entre França e Croácia no domingo em Moscou, ao invadirem o campo vestindo uniformes falsos da polícia. Os 4 eram Verônica Nikulishina, Olga Paktusova, Olga Kurashova e Piotr Vesilov, o único homem. Além da prisão por 15 dias, o juiz proibiu os invasores de campo de participar de eventos esportivos durante 3 anos. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, mesmo tendo vencido o Bahia por 2-0 ontem à noite em São Januário. Os baianos venceram o jogo em Salvador por 3-0 e o Vasco precisava pelo menos empatar para levar a decisão para os tiros livres, conhecidos como pênaltis. O Cruzeiro também se classificou no empate de 1-1 com o Atlético Paranaense. Os mineiros venceram o jogo de ida lá em Curitiba. Até o final desta semana eram mais de 24 mil ingressos vendidos. Nesse cenário, a expectativa é de um Maracanã lotado no duelo entre Flamengo e São Paulo nesta quarta-feira às 21h45 pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o rubro-negro realmente espera poder contar com este apoio vindo das arquibancadas como uma aliada importante na luta por mais 3 pontos. Os jogos de hoje pelo Brasileirão Série B. Às 19h15 joga Bahia, Atlético de Goiás. 20h30 Vila Nova e Brasil de Pelotas. E ainda Sampaio Correia e Juventude. Mais tarde, 21h30 Guarani Sampaio Correia. Também jogam hoje às 19h30 pela Copa Sul-Americana Caracas Esporte Huancayo. Às 21h45 Lanús e Júnior Barranquilla. 6h37. Após uma Copa do Mundo em que não conseguiu jogar o que esperavam dele, de quebra ainda virou piada internacional por suas quedas em campo, o atacante Neymar perdeu cerca de 11,1% de seu valor de mercado. A estimativa da Pluriconsultoria especializada no ramo esportivo. As cifras teriam passado de 197,3 milhões de euros antes do torneio para 175,4 milhões de euros. A diferença é de 21,9 milhões de euros e é equivalente a 98,96 milhões de reais. Apesar das adversidades, ele continua sendo detentor do maior valor de mercado do mundo do futebol, de acordo com a estimativa da empresa. Ele estaria seguido pelo argentino Lionel Messi, 161,8 milhões de euros, e pelo prodígio francês, o Mbappé, com 170,7 milhões de euros. Últimas notícias. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira fechou praticamente estável ontem em meio à queda do petróleo e relativa fraqueza do mercado acionário dos Estados Unidos, tendo o noticiário corporativo também no radar, com destaque para dados da produção da Vale e pedidos da Embraer. O Ibovespa subiu 0,08% a 76.652 pontos. Enquanto isso, o dólar fechou em alta. A moeda norte-americana subiu 0,35% a 3,8632. Já o dólar turismo era vendido perto de R$4,02. O preço médio do diesel nas bombas subiu na semana passada após 5 quedas consecutivas, segundo o levantamento divulgado ontem pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e do Biocombustível. Já o valor médio da gasolina para o consumidor final teve uma leve queda, marcando o 6º recuo seguido. Aqui em Manaus, estranhamente, postos que vendiam até ontem a gasolina a 3,89 amanheceram hoje cobrando 4,68. A Procuradoria-Geral da República enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal em que afirma haver indício de que o senador Lindeberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, atuou em favor da empreiteira OAS no trâmite de uma medida provisória da época do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, também do PT. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo broadcast político. A suspeita de que o parlamentar tenha recebido cerca de R$700 mil entre 2013 e 2014 para defender os interesses da OAS durante o trâmite da medida provisória número 600/2012, que tratou sobre as licitações de obras em aeroportos. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, há indícios de que Lindeberg Faria teria influenciado Dilma na propositura dos vetos parciais para favorecer os interesses da OAS. A medida provisória foi convertida e sancionada como lei em junho de 2013. O senador Tucano comentou esse envolvimento de Lindeberg, lembrando que ele fez parte do grupo que só falava em golpe no impeachment de Dilma e que era composto por Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte, Gleisi Hoffmann e Vanessa Graziotin do Amazonas. É o mesmo que defende o presidiário Salvador da Pátria, que, segundo dizem, lidera as pesquisas na corrida presidencial, mesmo trancafiado, e finalizou lembrando Nicolau Maquiavel. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão e aceita passivamente a corrupção
e os corruptos. A Polícia Federal abriu novo inquérito para investigar o ex-ministro José Dirceu da Casa Civil no governo Lula. A Polícia Federal informou ao juiz Sérgio Moro sobre a abertura do inquérito sobre supostas propinas na Espanha em benefício de Dirceu, citada pelo ex-vice-presidente da Engevix, Gerson Almada. Dirceu está solto e pode fazer o que bem entender. O presidente Michel Temer editou ontem um decreto para antecipar o pagamento de metade do valor do 13º salário dos aposentados e pensionistas, informou o Palácio do Planalto. De acordo com a presidência, o decreto será publicado na edição desta terça-feira no Diário Oficial da União. Segundo as estimativas do governo federal, a medida representará a injeção de 21 bilhões na economia. 6:46. O presidente Donald Trump marcou uma visita ao Congresso dos Estados Unidos depois da repercussão da reunião entre ele e Putin. Trump ignorou as investigações de agências de inteligência norte-americanas e disse que acredita que a Rússia não interferiu nas eleições americanas de 2016. As declarações desagradaram até aliados republicanos. Uma bomba de lava do vulcão Kilauea, no Havaí, atingiu um barco turístico e deixou 23 feridos, um deles em estado grave, informaram os bombeiros nesta segunda-feira. Bombas de lava são fragmentos de rochas derretidas que durante a atividade vulcânica são cuspidas de um vulcão. A embarcação fazia um tour de lava na grande ilha. No passeio, os visitantes podem ver de perto a área onde a lava toca o mar. O Kilauea, vulcão com maior atividade do mundo, entrou em erupção em 3 de maio, forçando a evacuação de milhares de pessoas e destruindo centenas de imóveis. A Defesa Civil informou mais cedo que uma das fissuras, a 8ª, continua em erupção. As fortes chuvas que castigaram os últimos dias o oeste do Japão causaram a morte de 224 pessoas e 17 continuam desaparecidas, segundo o último relatório oficial de vítimas. O porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, lembrou nesta terça-feira em entrevista coletiva que as províncias mais afetadas são as de Ehime, Okayama e Hiroshima, no oeste do país. Após uma queda em 2016, os casos registrados de sarampo e poliomielite aumentaram em 2017 em todo o mundo, segundo as estimativas da Organização Mundial da Saúde e da Unicef. A baixa cobertura vacinal em alguns países contribuiu para a alta nos casos no último ano. No Brasil, são 2 surtos em 2018. Em Rondônia, 200 casos confirmados e 2 mortes. No Amazonas, mais de 400 casos. 4 casos também foram registrados no Rio de Janeiro e estão sob investigação. Também a notificação de 7 casos no Rio Grande do Sul. A mortalidade infantil em 2016 interrompeu décadas de queda de mortes de bebês no Brasil, mostram dados do Ministério da Saúde. Pela primeira vez desde 1990, o país apresentou alta na taxa. Foram 14 mortes a cada 1.000 nascidos em 2016, um aumento de 4,8% em relação a 2015, quando 13,3 mortes a cada 1.000 foram registradas. Desde 1990, o país apresentava queda média anual de 4,9% na mortalidade. A Polícia Federal investiga a suspeita de que 2 empresas tenham sido usadas para desviar recursos da construção da cidade administrativa em Belo Horizonte para campanhas do então governador Aécio Neves, do PSDB. A sede do governo de Minas Gerais foi construída de 2008 a 2010 durante o governo do Tucano. Ela foi orçada em 900 milhões de reais. O Tribunal de Contas do Estado afirmou que a obra passou de 1,8 bilhão. A Polícia Federal investiga a invasão ao Ministério do Trabalho em Brasília na noite do último domingo em relação com a Operação Registro Espúrio, que tenta desarticular uma suposta organização criminosa que fraudava registros sindicais na pasta. Um ex-secretário preso no mês passado trabalhou no andar que foi revirado. Fontes informaram que 4 notebooks foram levados. A Polícia Federal realiza hoje uma operação contra roubos de carga em Alagoas e mais 5 estados. A operação denominada Transbordo cumpre 173 mandados judiciais expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió. Estima-se que a organização criminosa tenha causado um prejuízo superior a 8,6 milhões de reais só em relação ao roubo de cargas e caminhões. A operação ocorre em Maceió, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco. No total estão sendo cumpridos 106 mandados de busca e apreensão. Autoridades argentinas vão poder usar informações de delações premiadas e de acordos de leniência firmados no Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato, em investigações conduzidas no país vizinho, como nos diversos casos referentes a empreiteiro Odebrecht. Por lá, informou a Procuradoria-Geral da República. O acordo de cooperação judicial foi firmado entre as Procuradorias-Gerais do Brasil e da Argentina e oficializa que os tribunais do país vizinho passarão a aceitar essas informações da Lava Jato brasileira. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, assume a presidência da República hoje.
Ela ficará no cargo pela terceira vez em razão de viagens ao exterior do presidente Michel Temer e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata do Rio, e do senador Eunício Oliveira, MDB do Ceará. Temer embarca para Cabo Verde, onde participará da 12ª cúpula de chefe de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com previsão de retornar ao Brasil amanhã. 6h51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. No Rio de Janeiro, o Globo. PGR aponta indício de atuação de Lindbergh Farias em favor da OAS. Folha de São Paulo. Governo antecipa a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas. O Estado de São Paulo. STF suspende cobrança de até 40% em procedimentos por planos de saúde. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Homem que matou ex-mulher liga para a família para exigir guarda das filhas. Valor econômico. Dólar fecha em alta leve em dia de fraco volume de negócios. Estado de Minas. Acidente em Minas Gerais teve pelo menos 64 vítimas, sendo 8 mortes confirmadas, 3 pessoas desaparecidas e 53 feridos. Do Recife, Jornal do Comércio. Inscrições para fiéis estão abertas a partir de ontem. Fortaleza, Diário do Nordeste. Homem morre após acidente em atração do Beach Park. 0 hora, Porto Alegre. Mãe do jogador Tyson da seleção brasileira sequestrada em Pelotas. Brasil Econômico. Mercado reduz a expectativa da inflação para 4,15% depois de 8 semanas de alta. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Mais de 5 milhões de TVs em 4 meses. A crítica. Sarampo, vacinação vai ocorrer nas casas. Em tempo. A empresa deixa campo minado no Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardim, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.